Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 27º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e, como é habitual, tenho aqui comigo Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje vamos falar de 3D, realidade aumentada e metaverso na indústria do calçado. Pois é, o programa de hoje vai tirar o máximo partido dos nossos computadores e smartphones. E para falar destes temas temos connosco hoje David Comprido, da NextL. David, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Pedro. Antes de mais, obrigado pelo convite. Olá, Rui, tudo bem? Vamos dar seguimento então ao podcast. Vamos lá então, vamos falar destes três temas e um de cada vez. E vamos começar pelo 3D. David, 3D, estamos a falar de uma imagem 360 graus de um sapato, onde o utilizador, no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, pode rodar a imagem do produto em todos os ângulos. É mais ou menos isso, julgo eu. Como é que o 3D se relaciona com a indústria do calçado? Como é que o 3D pode ajudar esta indústria? Então, o 3D tem várias soluções, tanto para o mercado B2B como para o mercado B2C. Se calhar vamos começar por falar quais são as vantagens que tem para as empresas de calçado aqui em Felgueiras. Antes de mais, começo por dizer como é realizado o 3D. O 3D pode ser realizado através de uma amostra física que o cliente tenha, ou através mesmo de um desenho, pode ser um desenho técnico, um desenho a lápis. Dessas informações eu faço a geração, aqui fazemos a geração de um modelo 3D. Este modelo 3D depois pode ser utilizado em várias plataformas, pode ser utilizado para web, pode ser utilizado para web como visualização, pode ser utilizado também para web como configurador de produto, onde os clientes podem mudar a cor e os materiais. Para soluções de marketing, que podemos fazer rendas com iluminações que se calhar às vezes é um bocado difícil fazer num modo mais habitual, com uma câmara fotográfica. Podemos fazer diferentes simulações e depois também podemos adaptar o 3D à realidade aumentada, virtual, que são tópicos que vamos falar a seguir. É isso, a nível web é isso. David, sim. Nós já estivemos aqui a falar e uma das formas de conseguir uma imagem a 360 graus é através do recurso a fotografias. Para termos uma ideia, quantas fotografias é que estamos a falar que é preciso tirar a um sapato para ter uma imagem 3D? Como é que é o processo? A nível do processo de fotografia? Tudo depende da complexidade do sapato, mas normalmente o processo utilizado é a fotogrametria ou através de scanner, e são tiradas mais ou menos 300 fotografias para fazer a criação do modelo 3D. O 3D, vamos lá ver, também pode poupar, já falei um bocadinho disso, custos às empresas. Portanto, aqui poderá ser possível apresentar a um cliente um sapato, e se o cliente quiser o sapato com a sola de outra cor ou com um material um bocadinho diferente, é possível apresentar isso ao cliente em 3D, correto? Correto, isso é uma das grandes vantagens do 3D para as empresas de calçado, porque oferece a possibilidade de criar dezenas de configurações diferentes, não é? Configurações, o que faz que a empresa não tenha que estar a ocupar funcionários para fazer as amostras. Aquilo pode ser tudo gerado no computador.
E dessa forma consegue-se reduzir custos na produção e conseguem-se reduzir tempos que muitas vezes são necessários e são urgentes, e através do digital é tudo muito mais acelerado. Eu vou lançar também aqui um comentário meu, que eu, por exemplo, quando visito uma loja online que tem os modelos a 3D de um sapato, eu não resisto a ir lá com o rato e rodar aquilo e ver como é que é. Não resisto, vou lá, é automático. E isso a nível de marketing digital, por exemplo, tem também influências, porque um site que tenha modelos 3D, as pessoas acabam por passar mais tempo nesse site. Ao passar mais tempo nesse site, o Google acaba por gostar mais dessa loja online, por exemplo, e o Search Engine Optimization acaba por funcionar de uma forma positiva. Exatamente. Mas isto é uma pequena parte. Rui, comentário ao 3D, tu costumas usar na tua atividade profissional diária? Sim, Pedro, nós de facto o 3D na indústria de calçados é algo que se utiliza não com aquela frequência e não está a ser utilizado de forma tão vasta como provavelmente já poderíamos esperar nesta fase. No entanto, é essencial hoje em dia considerar que esta ferramenta pode, como o David disse muito bem, reduzir aquilo que são os custos das empresas, em particular, por exemplo, na prototipagem, onde muitas das vezes o cliente ainda está numa fase muito inicial do desenvolvimento, não tem bem a noção ainda de que tipo de produto é que vai encontrar quando for feito fisicamente, e portanto através daquilo que é o 3D pode começar a ter já uma percepção mais real, mais aproximada à realidade, e conseguir até porventura muitas das vezes conseguir fazer algumas combinações. Eu recordo que o 3D associado à indústria do calçado, principalmente na parte da modelação, é fundamental, por exemplo, já ter uma base de dados onde conste, por exemplo, as texturas dos materiais, aquilo que é a imagem e a própria renderização, que depois é extremamente importante para conseguirmos perceber a nível do produto final qual é a sua aparência, com pele, com um tecido, com um sintético, com um tipo de sola diferente, sejam solas de EVA, TR, de borracha. Portanto, todas estas aparências e todas estas texturas são muito importantes de colocar nessa base de dados 3D, e depois pode permitir exatamente ao cliente já verificar aquilo que será o 3D desse protótipo. Com isto, Pedro, nós acabamos por poupar tempo, poupamos recursos, conseguimos também poupar aquilo que possa ser o desperdício da utilização de materiais, e conseguimos também dar uma orientação muito mais definida ao que o cliente possa pretender, e depois aí sim avançar para um protótipo inicial, mas já de forma muito vincada, digamos assim. David, já estamos a chegar ao ponto onde poderemos ter para o calçado um configurador, por exemplo, como vemos na indústria automóvel, quando vamos aos sites, que podemos mudar a cor dos carros, podemos mudar os acessórios, os interiores e isso tudo. Já estamos nesse ponto em que, por exemplo, uma fábrica de calçado pode ter uma área reservada aos seus clientes, mediante acesso de login e password, onde os clientes pegam num modelo de sapato base e podem construir o seu sapato. Já lá chegamos ou ainda não? Sim, já é possível. Já há algum tempo que... Aliás, já existem softwares em que a empresa coloca lá as amostras ou a coleção que eles têm, e depois o software já tem adicionado uma coleção de materiais e cores, e é possível depois enviar para o cliente e o cliente customizar o sapato à maneira dele. Rui, algum comentário antes de avançarmos para o segundo tema, realidade aumentada? Não, só dizer que a prototipagem digital, não é daquilo que estamos aqui a falar, é provavelmente uma das ferramentas que para o futuro nós vamos utilizar com mais frequência, além de que já agora que estamos a falar do 3D, muito provavelmente também a própria impressão de materiais e a própria impressão de calçado poderá ser uma das realidades num futuro bem próximo. Muito bem, vamos então avançar para o segundo tema deste nosso podcast, que é a realidade aumentada. Eu pessoalmente, a primeira vez que me recordo de realidade aumentada que dei de facto uso foi com o espectro de Pokémons há uns anos atrás, que fiz muitas caminhadas a apanhar Pokémons, portanto fiz caminhadas que faz bem à saúde e a divertir-me pelo caminho. David,
o que é a realidade aumentada, que às tantas é a pessoa mais indicada do que eu para explicar, e como é que esta pode ajudar a indústria do calçado. Pedro, acabaste de dar um excelente exemplo. Toda a gente se lembra da aplicação do telemóvel do Pokémon, em que as pessoas utilizavam o telemóvel e com realidade aumentada iam achando os Pokémons e etc. Falando aqui na indústria da moda, do calçado, a realidade aumentada acaba por trazer uma vantagem muito grande. Vantagens. Uma delas é a criação de designs que não são produzidos fisicamente, mas são produzidos virtualmente. Eu acho que para mim a grande vantagem da realidade aumentada é a pessoa conseguir, hoje em dia já vemos em alguns sites, é a pessoa conseguir fazer um try-on com a realidade aumentada. O try-on é basicamente a pessoa experimentar a peça de roupa ou o sapato no seu próprio corpo, através de uma aplicação de telemóvel. Eu sei que vi notícias que uma marca portuguesa, as portuguesas, que no início do ano passado lançaram uma aplicação para smartphone, em que basicamente a pessoa pegava no smartphone da loja online, escolhia um sapato, apontava para o pé e via o sapato calçado no pé virtualmente, claro, e conseguia ver como é que ficava. Sei que a Amazon também está a testar em fase de testes de uma aplicação semelhante. Rui, isto, pronto, para business to customers, B2C, acho que é uma ideia muito, muito interessante. Vês alguma utilidade também a nível de B2C, de B2B? Pedro, em particular nesta questão, eu penso que podemos ver poderemos ver aqui alguma utilidade, mas acho que ainda precisamos de algum tempo para explorar um pouco mais estas questões ligadas àquilo que é a realidade aumentada. Nesta fase, penso que ainda será um pouco cedo para falarmos nisso em relação a trazer algumas vantagens. Acho que a indústria ainda não está propriamente preparada para neste momento avançar para essa ferramenta. Muito bem. Podemos avançar para o nosso terceiro tema? Sim, podemos. Rui, vamos então avançar para o nosso terceiro tema, que é o metaverso, que nós já falamos, eu e o Rui já falamos aqui no podcast há uns meses atrás, que é a nova Big Thing da internet. Sei que já há muitas marcas de moda que estão no metaverso e que tem sido usado também para apresentar peças de roupa e de calçado ao público, para analisar a reação até. Portanto, se a reação for boa, estas peças passam a integrar a coleção das marcas e avançam para a produção. David, eu ia-lhe pedir que explicasse um pouco o que é o metaverso e qual é que é a sua importância para as empresas de moda e do calçado. Como disse Pedro, as marcas, as empresas neste momento também utilizam muito o metaverso como cápsulas para experimentar designs e outras coisas mais. O metaverso basicamente é um universo transcendente, é um universo virtual onde as pessoas conseguem interagir com modelos 3D, conseguem, sei lá, ter experiências, conseguem... É assim, estamos a falar para um público mais jovem, não para um público médio. Estamos a falar aqui para um público mais jovem. Então existem muitos jogos no metaverso, existem muitas experiências com concertos e com outras atividades que vão buscar muito este tipo de pessoas. Pronto, e é isso. E para além disso, que é mais importante, também se pode comprar sapatos no metaverso. Sim, pode-se comprar sapatos no metaverso, podem-se comprar NFTs, pode-se fazer uma compra no metaverso e através daquilo eles isto tem a ver com NFTs, eles basicamente o NFT está registado na blockchain e eles através daí têm um número de série
esse número de série vai sempre pertencer a eles, então aquele sapato será sempre daquela pessoa. Muito bem. Um NFT. Muito bem. Sei que já há empresas de calçado presentes no metaverso, uma das quais de Felgueiras, por exemplo. Rui, já falámos aqui um bocadinho também sobre metaverso. Um comentário, é o futuro, há de passar por aí. Sim, sem dúvida. Aqui eu penso que de facto existe uma oportunidade muito grande para explorar. Nós estamos a falar que as bitcoins, por exemplo, já são uma realidade presente no dia-a-dia e no investimento de muitas pessoas. Portanto, estamos a falar que veio para ficar o mundo do metaverso, quer seja o mundo digital, quer seja através das bitcoins, quer seja através da execução ou da criação de objetos de roupa. E neste caso estamos a falar de calçado, que depois pode ser colecionável e naturalmente pode ser utilizado pelos seus utilizadores, quer seja em plataformas de jogos, quer seja em concertos, quer seja em tudo aquilo que é a realidade virtual. Eu penso que efetivamente este canal de vendas pode aumentar e pode se tornar significativo num curto espaço de tempo. Estamos a falar, como o David disse muito bem, num público jovem que muitas das vezes já faz as compras todas online, portanto já adquire quase todos os seus produtos por via digital. E portanto fazer esta aquisição e colecionar estes produtos pode se tornar um novo normal. Portanto, nós não estamos muito familiarizados com o conceito, mas certamente que todos os jovens na casa dos 15, 16, aos 20, 25, até aos 30 anos, eu penso que para eles já se torna um novo normal. Portanto, eles já utilizam um avatar num determinado jogo, por exemplo, e com esse avatar já vão calçar, vestir esse avatar que já vai entrar num determinado jogo, e isso é interessante. Naturalmente que nós que estamos habituados a verificar as coisas fisicamente temos uma outra forma de consumir, mas o novo consumidor, o consumidor das novas décadas que aí vem, é sem dúvida um consumidor que vai estar muito atento ao metaverso, e aqui já existe uma empresa em Felgueiras que de facto está a trabalhar nessa questão. Eu conheço em particular a empresa porque conheço também as pessoas que estavam ligadas à Artifact, que foi uma empresa que foi adquirida pela Nike e que estava precisamente num ponto em que liderava um pouco esse mercado. Tanto liderava que a Nike atenta a esta questão, fez a sua aquisição, e portanto, como a Artifact, eu penso que vão surgir muitas outras num futuro muito próximo. David, vamos imaginar... Só para finalizar, eu acho que as marcas devem estar onde os seus clientes estão a gastar tempo e dinheiro. Neste caso é muito no metaverso. Sem sombra de dúvida. David, uma última pergunta. Vamos imaginar que eu tenho uma marca de sapatos, e que tipo os meus colaboradores andam todos a falar do metaverso. Como é que eu meto a minha marca de sapatos no metaverso? Quais é que são os meus passos? É assim, há diferentes plataformas para criar um metaverso. Uma delas é o Roblox. Roblox é uma plataforma de jogos, pode ser lá criada. Acho que a Fly London é uma marca portuguesa que iniciou lá agora um jogo. Acho que é um jogo que eles criaram lá. Pronto, a ideia é se calhar ligar um bocado o físico ao virtual, tentar acelerar aqui a sua transformação. Também temos outra plataforma que se chama Decentraland, que também pode ser criado lá um metaverso, e depois devem haver outras plataformas que eu não conheço e também podem ser. Exatamente. Agora, neste caso, na Decentraland, um terreno ou uma parcela de terreno, estamos a falar de milhares, portanto, está tudo. Estamos a falar de coisas grandes. Bom, sim, sem dúvida. Já agora, esta questão da Roblox, portanto, é onde está precisamente incluída a Nikeland, ou seja, estes ténis virtuais da Nike estão precisamente nesta plataforma, e de facto existem
muitos jogos que estão a ser desenvolvidos pelos próprios utilizadores até, que depois utilizam, fazem desenvolvimento de muitos desses jogos, e todos esses jogos têm como base a utilização de materiais, por exemplo, desportivos, interativos, sejam eles da Nike, sejam eles de outras marcas, e portanto esses avatares nestes jogos virtuais vão se vestir com roupas e sapatos e acessórios de moda, e portanto estamos a ver que o metaverso, como o David disse muito bem, se os utilizadores passam o seu tempo a jogar e passam o seu tempo a criar, então de facto também vão passar o seu tempo a gastar dinheiro com estas situações, e portanto o metaverso está sem dúvida para ficar. Vamos avançar para as notas finais e vou começar e a falar no metaverso. Se as grandes marcas lá estão, por algum motivo é porque vale a pena. E a minha nota final é mesmo esta curta. Rui, notas finais? A minha nota final é dizer que o progresso do mundo digital e desde o metaverso ao 3D pode trazer inúmeras vantagens, mas é preciso também capacitar os recursos humanos e fazer compreender que empresas como a do David, por exemplo, são importantes para dar a conhecer uma realidade distinta, diferente, e que sem dúvida quem quiser estar na vanguarda da tecnologia e do progresso e estar a acompanhar também aquilo que possam ser as tendências do futuro, deve apoiar-se precisamente em pessoas como o David e como tantas outras que trabalham nesta área, para poder eventualmente canalizar algum do seu esforço e alguns dos seus recursos para um futuro próximo trazer uma rentabilidade que já o David já o referiu e muito bem. Estamos a falar de gastos de milhares de euros às vezes num par de sapatos ou numa peça de roupa, portanto o preço por unidade é substancialmente superior ao preço que se paga por um par físico de calçado. Rui, eu vou aproveitar a tua nota final para te fazer uma pergunta. Força. Tu conheces bem o nosso tecido empresarial do setor do calçado? Vou conhecer. Aquilo que eu imagino da maior parte dos empresários que têm a cabeça do dia a dia a mil, que se alguém falar do metaverso, coisas que as pessoas não compreendem, que nem estão para aí virados. Concordas um pouco comigo? Eu compreendo e concordo, e em particular nesta fase onde estamos todos com muita falta de tempo para recorrer a novas ideias e a novos projetos, porque estamos a tentar, de certa forma, canalizar as energias para aquilo que temos atualmente. Eu compreendo a tua questão, concordo com ela, mas penso que a nova geração também que está a entrar na indústria tem o dever de pelo menos estar informada, de compreender que esta realidade pode passar a ser um futuro próximo e que deve acautelar isso naquilo que é o seu planeamento estratégico da empresa. Muito bem. David, alguma nota final queira partilhar connosco? Sim, acabo por concordar com o Rui, com as palavras do Rui, acho que tem muito interesse. Queria só finalizar aqui com uma nota que recentemente, pelo menos que eu conhecesse recentemente, agora saiu para o mercado um mecanismo de inteligência artificial, desculpa, em que, como é que isto funciona? A pessoa escreve uma palavra ou escreve uma frase, e através daquela frase ou palavra aquilo gera um desenho. Por exemplo, se estivermos a falar de um sapato ou de um calçado, podemos escrever um sapato verde, qualquer coisa, e aquilo faz a geração de um desenho. Portanto, a tecnologia está a evoluir muito rápido e de uma forma assustadora, mas que vem para ajudar as empresas a serem cada vez mais competitivas no mercado. E acho que sim, acho que devemos tirar um bocadinho de tempo para começar a conhecer estes novos conceitos e perceber como é que eles podem ajudar as empresas e tudo mais. Uma empresa que não se atualiza arrisca-se a ficar para trás. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Resta-me agradecer novamente ao David Comprido por ter estado aqui connosco. Obrigado. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.